Oi, tudo bem? Você sabia que os brasileiros também foram grandes inventores na história? Sim, eu vou falar para vocês hoje algumas invenções que foram criadas por brasileiros. Algumas são bem polêmicas e outras são surpreendentes. Vamos lá! A primeira invenção, nós já começamos com uma polêmica, lembrando que os dados são do site UOL, eu tô deixando o link completo com todas as invenções aqui embaixo na descrição, porque eu selecionei apenas algumas. E a primeira é a máquina de escrever. Ai meu Deus, como assim? Foi um brasileiro que inventou a máquina de escrever? Olha, segundo o site, sim, ele foi criado por um padre da Paraíba, chamado Francisco João de Azevedo, e a invenção foi feita com uma lixa e um canivete, e parece que foi ele que inventou mesmo, então. A segunda invenção é simplesmente maravilhosa, porque é um item realmente muito útil, que é o escorredor de arroz, que é isso aqui, minha gente. Isso é muito bom. Você faz o arroz, você molha o arroz e aí tem esses furinhos pra tirar toda a água dele. E é um item muito importante para a cozinha, especialmente para a cozinha brasileira, e foi inventado por uma dentista. O nome dela é Terezinha Beatriz Alves de Andrade Zorowitz, que nome gigante, e ela inventou o escorredor de arroz em 1959. Muito legal e muito útil. A terceira invenção também é muito maravilhosa. Foi inventada por Nélio José Nicolai, de Brasília, e é um identificador de chamadas telefônicas. Na época era muito conhecido como Bina, ou seja, a gente sempre recebe ligação. Claro que hoje em dia com o celular você já vê o nome da pessoa, mas antigamente não era assim, com o telefone fixo. E aí ele, cansado de receber muitas ligações indesejadas, ele decidiu criar o identificador de chamadas, e assim ele descobria quem estava ligando para ele. Isso também é muito útil, o mundo inteiro hoje em dia usa. A quarta invenção também é muito interessante, que foi feita por um engenheiro chamado Aron Andrade, e ele criou um coração artificial. E esse coração artificial, ele funciona como um auxiliar do nosso órgão, do coração, e ele não precisa ser retirado, então ele ajuda a bombear o sangue. Uau, incrível também, salva muitas vidas. Outra invenção bem polêmica agora é a quinta invenção, que é o rádio. Como assim? Foi um brasileiro que inventou o rádio? Será? Aqui no site diz que um padre brasileiro chamado Roberto Landel de Moura, ele fez a primeira transmissão de voz. Então não era exatamente um rádio, como ele foi criado anos depois, mas ele foi o primeiro a utilizar um transmissor de ondas com um aparelho de telefone sem fio e aí fazer a primeira transmissão de voz. Então eu diria que ele inventou o pai do rádio, o precursor do rádio. A próxima invenção é a urna eletrônica. O Brasil foi o primeiro país a utilizar a urna eletrônica. É uma invenção um pouco polêmica, porque muitas pessoas acreditam em fraude por ser uma urna eletrônica, mas sem dúvida alguma é um dispositivo bem interessante. A urna foi inventada por um juiz chamado Carlos Prudêncio, junto com o irmão dele, Roberto, e ele é proprietário de uma empresa de informática, por isso que ele criou a urna eletrônica. A primeira vez ela foi testada em 88 em Santa Catarina, no sul do Brasil, que foi também onde aconteceu a primeira eleição computadorizada, em 95. Eu lembro quando a urna eletrônica chegou ao Brasil e foi realmente um mistério, uma grande confusão, porque as pessoas não sabiam utilizar muito bem. A televisão, o governo teve que fazer várias campanhas para ensinar as pessoas a utilizar. É bem simples, mas claro, é um processo, né? Tá mudando um sistema e foi bem complicado. E eu lembro que foi bem legal o dia que chegou finalmente a urna eletrônica para todo o Brasil, e no meu estado meus pais foram votar com a urna eletrônica.
Nossa, foi um super acontecimento, eu era criança, enfim, foi bem legal. Agora uma invenção bem legal que eu tenho certeza que você utiliza muito no seu dia a dia é o Instagram. O brasileiro Mike Krieger, ele foi um dos fundadores do Instagram, criou em 2010 e em 2012 ele foi vendido para o Facebook pelo valor bem pequeno de $1 bilhão, isso mesmo. E foi um brasileiro que inventou, então, o Instagram, foi um deles, né? Bem legal. Essa invenção também é bem legal e, finalmente, uma mulher, né? Por enquanto só foram duas, que é o que nós chamamos de orelhão. O orelhão é um telefone público que existe nas ruas. E, na verdade, essa mulher chamada Xu Min Silveira, ela é uma designer e arquiteta chinesa que se naturalizou brasileira tempos depois. Ela criou esse protetor para o telefone público e é muito útil, né? Porque ele protege de todo o barulho, chuva, enfim. Esse projeto dessa proteção para o telefone público foi lançado em 1972 e o primeiro orelhão público do Brasil foi em São Paulo, instalado no centro de São Paulo. Agora sobre esporte, uma invenção bem legal que foi inventada pelos brasileiros é o esporte futevôlei, que nada mais é do que uma junção do futebol com o vôlei de praia. Então esse esporte ele é praticado nas praias. Se você for para qualquer praia no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, você vai ver que as pessoas praticam muito esse esporte. E hoje em dia já é bem famoso. Ele foi inventado por um brasileiro chamado Otávio Moraes, lá no Paraná, na década de 70. Essa invenção também é bem interessante, que nada mais é do que o chuveiro elétrico. Eu sei que muitos estrangeiros que vêm para o Brasil ficam assustadíssimos na hora de tomar banho, porque como assim? Tem um objeto eletrônico que passa fios de eletricidade e água no mesmo espaço, as pessoas não morrem quando vão tomar banho. Mas no Brasil houve a necessidade da criação do chuveiro elétrico, porque lá na década de 30 mais ou menos, porque praticamente não existiam redes de gás aqui no Brasil, então nós precisávamos aquecer a água para poder tomar banho, né? Então o chuveiro elétrico é uma invenção brasileira também. Essa invenção é bem legal e é bem engraçada também, que é a boia espaguete. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas sempre tem em piscina, aulas de natação, essas coisas, que é esse tipo de boia bem particular, que também foi uma invenção brasileira por um empresário chamado Adriano Luiz Carneiro Sabino, e ele é da construção civil, e ele vendeu essas boias no verão de 1997, e ele vendeu aproximadamente 1 milhão de boias, e hoje com certeza ele está muito rico. E a última invenção, ela é muito polêmica, que é o avião. Para nós brasileiros, nós acreditamos que quem inventou o avião foi o inventor brasileiro Santos Dumont. Para muitas outras pessoas, os responsáveis pela invenção do avião foram os Para muitas outras pessoas, quem foram os responsáveis pela invenção do avião foram os irmãos Wright, lá dos Estados Unidos. Essa é, sem dúvida alguma, uma grande polêmica, porque nós não sabemos muito bem quem foi, e o avião mais famoso inventado pelo Santos Dumont foi o 14 bis, que foi um avião que conseguiu fazer uma rápida planada lá em Paris, perto da Torre Eiffel. E existem vídeos sobre isso, enfim, vários depoimentos sobre esse dia histórico. E Santos Dumont é brasileiro. Então eu deixei essa por último porque talvez seja uma das invenções brasileiras mais importantes e também mais polêmicas. É verdade? É mentira? Olha, para mim é verdade e Santos Dumont foi o inventor do avião. O que você acha? Foi o brasileiro ou foram os estadunidenses? Qual a opinião de vocês? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
se inscrevam aqui no canal e curtam a página lá do Facebook. Falando em Facebook, você sabe, né, que um brasileiro chamado Eduardo Saverin foi um dos responsáveis pela criação dessa rede. Lá no começo, quando o Facebook ainda se chamava The Facebook, junto com o Mark Zuckerberg. Se você assistir aquele famoso filme sobre a origem do Facebook, chamado A Rede Social, você vai ver que lá tem a presença desse brasileiro que eu comentei com vocês. Um grande beijo, até o próximo vídeo!